Estamos na Red Zone, seus loucos pro futebol americano, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Aqui em Rondônia também tudo muito bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam aí preparados para falarmos de previsões de campanhas. Vou falar jogo por jogo? Não necessariamente. Eu vou falar de como serão as minhas previsões para todos os times de AFC e NFC, em números de vitórias e derrotas e comentar alguma coisinha aqui relacionada a cada uma dessas franquias. Mas antes, deixa aquele like, se inscreva no canal, comente, compartilhe, porque eu quero ver esse canal crescendo cada vez mais. 463 inscritos, será que a gente consegue chegar até 500 lá para o início do campeonato, lá para setembro? Eu espero que sim, espero que com a sua ajuda. Então, se estão prontos para o vídeo, vamos embora, solta a vinheta. Muito bem, então vamos começar pela AFC e com o lado leste da Conferência Americana, tá? Começando pelo campeão, New England Patriots, que terminou ano passado com 14-3, foi uma bela campanha, e esse ano eu tô prevendo aí um 9-8, tá? E talvez com riscos de não classificação. Pô, Isaac tá exagerando demais, de 14 vitórias cair para 9. Mais ou menos, derrotas para Seahawks, Bills, Bears, Packers, Lions, Chargers, Chiefs e Broncos não são nenhuma impossibilidade. E algumas vitórias também podem se tornar derrotas, porém, todavia, entretanto, eu estou imaginando isso muito por conta do fora de campo, né? O que está acontecendo ali na sideline, ou mais especificamente com Mike Vrabel e seus problemas particulares, que já não são tão particulares assim há um bom tempo, certo? Então creio que isso possa dar uma certa dificuldade, mesmo que eles tenham melhorado o time aí, eu acho que alguma dificuldade virá. E você, pensa igual a mim ou acha que eles vão passar por cima das dificuldades do Vrabel e vão conseguir se elevar muito mais, ou pelo menos manter o que eles fizeram no ano passado? Diga aqui nos comentários. O segundo colocado do ano passado foi o Buffalo Bills, com campanha 12-15, e é essa mesma campanha que eu estou prevendo para esse ano, com derrotas apenas para Chargers, Rams, Ravens, Patriots e Broncos, tá? Apenas essas 5 derrotas aqui, e tá um técnico novo, provavelmente algumas coordenações novas, porém, todavia, entretanto, fizeram alguns movimentos muito bons. Então, se perder algum jogo a mais, eu vou estranhar? Obviamente que não. Se ganhar mais, eu vou estranhar? Talvez me surpreenda um pouco, mas eu acho que um 12-15 é uma campanha, de certa forma, excelente para a primeira campanha do Joe Brady como head coach da franquia, e aí se garantir nos playoffs. O terceiro colocado foi o Miami Dolphins com 7 vitórias e 10 derrotas, e sinceramente, nesse ano eu imagino uma piora considerável, já que eles estão abraçando totalmente o rebuilding aí com uma campanha 2-15. Trocaram técnico, mandaram embora o general manager, então trouxeram um monte de jogador aí que estava na off-season, na free agents, contrato de 1 ano, baratíssimo, fizeram aí um catadão, mais algumas contratações em tese pontuais, como a do próprio Malik Willis, né, quarterback, que não creio que seja para a vida toda, né, seja meio que para ir reforçando o time aos poucos e aos poucos fazendo essa remontagem. Então acho que 2-15 talvez seja forçar demais a barra, mas eu não consegui imaginando vitórias além da de Jets e Bears. Eu coloquei uma vitória contra os Bears porque o jogo vai ser lá na semana 14, vai ser em Miami, talvez um pouco do cansaço aqui, um cansaço ali, seja o jogo da feijoada da franquia de Chicago. E os Dolphins eu não consigo prever muita boa coisa não, eu creio que eles vão lutar pela primeira escolha do ano que vem lá no draft. E por fim os Jets, que terminaram com 3-14, eu consigo ver esse time melhorando esse ano. 4-13, apenas 4 vitórias contra Browns, Dolphins, Raiders e depois contra os Vikings lá no finalzinho. Pois é, que você colocou vitória contra os Browns, uma baita defesa, uma baita defesa que não tem mais Jim Schwartz comandando ela, e um time que mudou comissão técnica, ninguém sabe como vai ser a questão dos quarterbacks, então, pelo menos quem vai ser o quarterback titular a gente já sabe, por mais que seja Geno Smith, fizeram algumas melhoras no elenco da franquia, então dá para ver uma melhora até melhor, até muito redundante, né?
uma boa melhora além do que eu previ aqui, mas no momento 4-13 para mim está de bom tamanho para os Jets. Vamos para a AFC Norte falar de Pittsburgh Steelers, que foi o grande campeão no ano passado com campanha 10-7, e esse ano, sinceramente, novamente eu vou prever aqui um 8-9, foi o que eu tinha previsto ano passado e eles ficaram com 10-7. Vou estranhar se ficar com campanha positiva nesse ano? Vou porque não é mais Mike Tomlin que está na franquia, é uma mudança de cabeça ali, agora é Mike McCarthy, por mais que Mike McCarthy tenha mostrado até boas campanhas com os Packers na sua reta final ali na franquia e depois com os Cowboys, tô com certa dificuldade de acreditar nessa franquia nesse ano, mesmo com algumas boas contratações. Então, para mim, meio a meio ali, se tiver um empate no meio do caminho, terminar 8-8-1 também não vou estranhar, nada. Se terminar 9-8 não vou estranhar, mas por enquanto 8-9 é o placar inicial dessa minha previsão. O seu rival, segundo colocado ano passado com 8 vitórias e 9 derrotas, para mim o Baltimore Ravens termina esse ano com 10-6 e grandes chances de ser o único a ir para os playoffs. Talvez, será? Então, 6 derrotas apenas contra Cowboys, Browns, Chargers, Panthers e Texans e por fim lá embaixo, lá no final da campanha, uma derrota para os Bengals. E aí, campanha 10-6, para começar com certo pé direito com a nova comissão técnica, mas, porém, todavia, entretanto, muita coisa pode mudar. Pode terminar 8-9 de novo? 9-8? Pode fazer mais vitórias? É lógico que pode. Talvez aí nós tenhamos um pouco mais de felicidade para o torcedor de Baltimore. Mas, por enquanto, 10-6 e eu acho que está de tamanho perfeito para a franquia. Já o Cincinnati Bengals, que eu tinha previsto, se não me engano, era 10-7 ou 11-6 na campanha passada, no ano passado. Dessa vez, eu estou vendo aqui para eles uma campanha de 12-5, contrariando 6-11 do ano passado, né? Lógico, só lembrando aqui, falando de times ainda sem contusão nenhuma, sem levar em consideração qualquer tipo de contusão. Vamos imaginar os times 100% saudáveis. Tá com derrotas apenas para Texans e Steelers, Ravens, depois Commanders e Browns, e depois lá no final 1, 2, 3, 4, 5 vitórias seguidas, garantindo aí o 11 ou 12-5, indo para os playoffs. Será que com esse recorde o Baltimore Ravens consegue pegar uma segunda vaga aí na divisão norte da AFC? Fica uma pergunta bem interessante de se responder, mas isso a gente vai precisar esperar começar a temporada para começar a analisar um pouquinho mais a fundo. E para terminar o lado norte da AFC, Cleveland Browns, que tinha terminado 5-12, eu coloquei um 6-10 aqui, mas pensando mais para baixo do que para cima numa possibilidade de alteração desse recorde da franquia, muito por conta da questão quarterback. Melhoraram algumas coisas, perderam muitos jogadores bons nessa free agents, mas porém todavia ainda vejo muitas dificuldades com o novo head coach, já está mostrando aí dificuldades com a questão do quarterback, Todd Monken aí tá meio que, sabe, acho que, não sei, para mim tá com cara de one and done, né, um único ano e vai ser mandado embora. Eu coloquei vitórias apenas contra os Steelers, Ravens, Titans, Raiders, Bengals e Colts. A maioria delas dentro da divisão, porque geralmente eles costumam se complicar ali dentro, né? Mas mesmo assim não vai ser suficiente para melhorar tanto o que foi feito ano passado. AFC Sul, começando com Jacksonville Jaguars, que terminou ano passado com 13-4. Eu posso ter exagerado aqui, mas eu coloquei uma campanha de 7-10. Depois das perdas que eles tiveram de jogadores e do péssimo draft que eles fizeram, além de uma free agency bem questionável, eu não consigo vê-los repetir a mesma campanha. Pode ser que não fique negativo, pode ser um 10-7, 9-8, pode. Vou estranhar se for mais do que 10 vitórias? Vou estranhar muito. Não sei se muito, mas vou estranhar. Mas eu coloquei aqui vitórias apenas contra Browns, Texans, Colts, Giants, Titans e contra os Commanders e os Colts novamente. Vai ser um ano um pouco mais difícil na minha visão por todas as perdas da franquia. Por mais que tenha mantido a coordenação, os coordenadores técnicos,
principalmente na defesa, que foi de certa forma reforçada, mas não assim, eu acho que agrada o suficiente para a gente ver ou imaginar uma grata mudança, principalmente para o torcedor da franquia. E indo para o Texans, que foi o segundo colocado com 12-5, eu também coloco aí, só que positivo, né? 10-7 para a franquia de Houston, com 7 derrotas, contando aí Bills, Cowboys, Jaguars, Chargers, Steelers, Eagles e Packers. Vai ser uma campanha suficiente para ir para os playoffs e provavelmente sozinhos, tá? Provavelmente sozinhos irem para playoffs se mantiver, né? Se essas previsões minhas se mantiverem. Então, o Houston Texans fez umas mexidas boas, mas eu só não coloco mais vitórias justamente porque a dúvida sobre o ataque, principalmente o corpo de recebedores, os running backs e principalmente CJ Stroud, ainda bate muito forte, o que deixa aquela interrogação quanto à possibilidade deles melhorarem um pouco mais além disso. Mas com DeMeco Ryans no comando, não estranharia um pouco mais de vitórias aí, mas talvez nada muito além de 11 ou 12 no máximo, chutando bem alto. Já o Indianapolis Colts, que começou avassalador ano passado, mas terminou com 8-9 a campanha, eu tô colocando aqui uma campanha 5-12, né, com apenas 5 vitórias aí contra Commanders, Titans, Cowboys, Dolphins, a vingança de Daniel Jones contra os Giants e depois somente derrota. O que eu tô pensando é a perda de alguns nomes no corpo de recebedores, porém, todavia, o que pesa mais aqui é como que Daniel Jones vai voltar e a mobilidade dele, como estará? Rompimento de tendão de Aquiles é a maior dúvida que faz gente... é a maior dúvida que cresce na nossa mente quando se trata do quarterback dos Colts. Então, por conta da questão quarterback, 5-12 tá bom demais. Vou estranhar mais vitórias. Eu acho que eu poderia colocar aqui no máximo mais 2 vitórias, assim, que eu não teria assim, surpresa nenhuma. Eu estranharia se ganhasse aí mais de 8 ou 9 jogos, aí eu estranharia bastante. Mas do contrário, eu acho que tá no grau certinho o placar aqui, 5 vitórias e 12 derrotas para os Colts. E para encerrar o lado sul da IFC, vamos com o Tennessee Titans, que terminou 3-14 e vai terminar esse ano com 4-13. Aqui eu fico com um pouquinho de receio em algumas derrotas que eu coloquei, e coloquei vitória apenas contra os Jets, Jaguars, Commanders e Colts. É bem provável que eles consigam roubar uma outra vitória aí, por conta de todas as mexidas que eles fizeram durante a Free Agency Draft. Não vou conseguir imaginar campanha positiva nesse momento. Uma vitória mais, uma derrota menos já é uma melhora, não suficiente para animar tanto torcedor. Vou estranhar menos vitórias? Acho que estranho. Vou estranhar mais vitórias? 2 ou 3 a mais não estranharia tanto, mas eu creio que não passe disso. Já do lado oeste, a última divisão aqui da AFC, Denver Broncos, campeão da divisão ano passado com 14-3, coloquei aqui 12-5 para eles com 5 derrotas, sendo Rams, Chargers, Seahawks, Chiefs e Raiders. Sim, o Raiders roubando aí, fazendo uma brincadeirinha de mau gosto dentro da franquia aí, ou dentro da divisão, mas ainda assim permanecendo em primeiro lugar com 12-5 e indo novamente para os playoffs com Sean Payton comandando aí o trenzinho aí da colina, no caso aí das montanhas do Colorado, tá? Então os Broncos ainda vão, na minha opinião, comandar essa divisão da AFC. Já o Los Angeles Chargers, que terminou 11-6 no ano passado, coloquei aqui com a mesma campanha. Eu pensei nisso antes de ver quem ia ganhar quem. Não, eu fui atrás da campanha do ano passado depois que eu terminei de fazer aqui minhas anotações. Então coincidiu. E aí derrotas contra Seahawks, Chiefs, Rams, contra Raiders, 49ers e Broncos, lá na última semana, o que é, vamos dizer assim, o contrapeso para ver quem vai vencer a divisão, e aí por isso que vai ficar com os Broncos. Então, creio que Los Angeles vá novamente para os playoffs, mas será que vai ser assim mesmo? Diga aqui nos comentários se você acha que a AFC Oeste vai continuar com esse comando de Broncos e Chargers, porque o seu rival principal, o Kansas City Chiefs, também coloquei aí com campanha positiva, diferente do ano passado, 6-11, coloquei 10-7, o que pode complicar um pouco a ida para os playoffs por conta do recorde muito mais baixo do que o esperado talvez por muitos,
mas eu creio que 7 derrotas aí contra Broncos, Raiders, Seahawks, contra Bills, Rams, Bengals e Chargers seja aí um número considerável, porque como é que vai estar a saúde do seu time como um todo? É lógico que pensando com todos saudáveis, eu não sei como que vai ser o retorno de Mahomes após a contusão. Ele pode voltar aí a assombrar novamente a vida de todo mundo na NFL? É lógico que pode. Porém, todavia, entretanto, eu acho que esse ano ainda não vai ser aquele assombro todo. Ano que vem talvez ele volte com muito mais preparo físico. Mas só o campeonato começar que nós vamos começar a ver isso de verdade. Por enquanto, hoje, dia 1º de junho, essa é a campanha dos Chiefs para mim, 10-7. E para encerrar, a AFC, os Raiders que terminaram 3-14, para mim terminarão 5-12. Uma leve melhora. O Kubiak vai começar com certa dificuldade, mas aos poucos ele vai conseguir implantar o sistema dele. As vitórias vão ser contra os Dolphins, Chiefs, sim, coloquei uma vitória contra os Chiefs aqui, e depois lá na frente apenas Chargers, Broncos e Titans e mais 2 derrotas para Cardinals e Chiefs novamente. Tá? Pode ser um pouquinho mais? Pode, porque mexeram legal. O corpo de recebedores ainda é duvidoso, mas tem um ótimo tight end, na verdade 2, um muito bom e um excelente tight end no corpo de recebedores, mas os wide receivers ainda são assim meio que duvidosos. Mas se essa linha ofensiva melhorar como promete melhorar, e o jogo terrestre entrar, aí sim nós podemos pensar em 6, 7, 8 vitórias para os Chargers. Para os Raiders. Por enquanto, 5-12 para mim está de bom tamanho. E você, o que achou dessas campanhas para a AFC? Diga aqui nos comentários. No lado da NFC, vamos começar com o lado leste, só de praxe, né? Com o campeão Philadelphia Eagles, que terminou o ano passado com 11-6, e esse ano para mim vai terminar 10-7. E isso pode ser ruim? Vamos ver no decorrer do vídeo. Eu coloquei aqui 7 derrotas, sendo Bears, Rams, Cowboys, Commanders, Cowboys de novo, 49ers e Giants, que vai deixar esse placar aí, esse recorde positivo, mas duvidoso, que pode talvez ser o fim da passagem de Sirianni por Filadélfia. Será? Então 10-7 eu acho que pode vir mais vitórias, eu acho que sim. Tá? Algumas aqui podem mudar, algumas vitórias podem se tornar derrotas, dependendo de como tiver o estado de espírito da franquia no decorrer da temporada regular, mas 10-7, 11-6, até 12-5 para mim não me surpreenderia. Eu acho que 12-5 ainda me surpreenderia um pouco, porque apesar da boa defesa, eu não sei como que vai estar esse ataque. Nova coordenação, não sei como vai estar a franquia, o vestiário por conta do Hurts, AJ Brown, que provavelmente vai ser trocado, mas ainda assim tem todas essas questões. Então 10-7 por enquanto é uma previsão considerável, pelo menos por mim, né, razoável para certeira. Já o Dallas Cowboys vem bem melhor que no ano passado, que terminou 9-7-1, e esse ano eu acho que um 11-6 está de ótimo tamanho, com derrotas apenas para Giants, Packers, Colts, 49ers, Seahawks e Rams. Algumas dessas podem se tornar vitórias? Sim, como até mesmo contra o 49ers e os Colts, vai que tem chance de se tornar vitórias e melhorar um pouquinho mais essa campanha e garantir o primeiro lugar aí da NFC Leste para os Cowboys. Mas por enquanto, 11-6 e o primeiro lugar ainda assim garantido, eu acho que está de bom tamanho para a franquia do Dallas e o retorno para os playoffs novamente. Os Commanders, que terminaram 5-12, também vão terminar 5-12 esse ano, e eu acho que também vai ser o adeus de Dan Quinn para o cargo de head coach. Tá? Eu não sei se alguém vai tentar, se isso acontecer, ele perder o cargo, ser mandado embora, se no futuro vão tentar de novo colocá-lo no cargo de técnico principal. Eu coloquei aqui vitórias apenas contra Giants, Eagles, Bengals, Cardinals e Falcons. Ponto. Somente isso. 5-12, vai ser questionado o Dan Quinn, vai ser questionado todas essas mexidas que eles tentaram fazer ano passado, envelhecendo demais o time. E mesmo esse ano tentando rejuvenescer, mas com poucas peças assim chamativas de atenção, eu creio que eles vão sofrer bastante. Não me espantaria se perdessem mais, até me espantaria um pouquinho, mas também me espantaria muito se ganhassem 2 ou 3 jogos a mais do que o previsto aqui. Não consigo confiar nos Commanders nesse ano. Já nos Giants, que foram o último colocado dessa divisão, com 4-13, vão terminar com 7-10. Pô, Isaac, mas chegou ali
O John Harbaugh, sim, chegou o John Harbaugh, mexeram bem, mas ainda é Giants, né? E uma vez Giants, só o campo vai mostrar pra gente o que vai melhorar de fato ou não. Entendo se vier um 9-8, um 10-7, entendo perfeitamente. Abaixo de 7-10, né, mais derrotas e menos vitórias, eu fico na dúvida ainda. Eu acho que John Harbaugh, com essa equipe, é capaz de fazer no mínimo 7 vitórias e 10 derrotas. Tá? Então, torcedor dos Giants, talvez não seja esse ano, mas eu acho que um futuro um pouco mais brilhante está por vir por aí. NFC Norte, começando com o campeão Chicago Bears, que terminou 11-6 no ano passado, e esse ano eu creio que fique com 10-7. Ô Isaac, mas terminaram brilhante. Pode terminar bem melhor que o ano passado? Pode, é lógico que pode. Mas sabe quando você fica aquela regressão à média, depois que, por mais que Ben Johnson tenha feito um excelente trabalho no primeiro ano, como será que vai ser o segundo ano? Tem sempre aquela regressãozinha média, aqui nem vai regredir tanto, uma vitória e uma derrota de diferença para mais e para menos. Então aí, um ano que pode ser muito bom, só que vai ficar na dúvida se vai ou não para playoffs. Porque, na minha opinião, o segundo colocado no ano passado, o Green Bay Packers, que terminou com 9-7-1 e não foi para os playoffs, esse ano termina também com 10-7, também com 7 derrotas, também só que no caso dos Packers, eu confio muito mais em 9-8, 8-9 do que em um 11-6 ou 12-5, tá? A possibilidade para mim de perder um pouquinho mais do que vencer um pouco mais é maior na minha opinião, mas isso é minha opinião, você pode deixar a sua aqui. Então os Packers para mim ficam aí em segundo lugar empatados em vitórias e derrotas com os Lions. Em último lugar, não foi o último lugar no ano passado, mas foi terceiro lugar. Os Vikings eu acho que esse ano cai um pouquinho mais, muito por conta da questão quarterback. Mas, dependendo de quem for o quarterback, é muito provável que seja Kyler Murray. O 9-8 do ano passado, aqui que eu coloquei, ficou 7-10, pode ser que não fique 7-10, tá? Vai depender muito de como Kyler Murray conseguir aí lidar com a franquia, ele sendo o titular. Então, 7 derrotas para Bears, Buccaneers, Saints, Lions, Bills, Packers, 49ers, Patriots, Jets e Bears. Algumas dessas derrotas podem se tornar em vitórias? Obviamente que podem, tá? Porém, todavia, entretanto, eu ainda tenho muita dúvida na questão quarterback e se essa defesa, que já não foi a mesma ano passado, vai conseguir voltar àquele padrão brilhante que esteve até o ano retrasado ali sob o comando, sob a batuta de Brian Flores, que renovou seu contrato com a franquia. E para encerrar o lado norte da NFC, os Detroit Lions, que terminou aí 9-8 na temporada passada, para mim vai terminar com 11-6, liderando a divisão e indo para os playoffs novamente. Duvidoso? Sim. Aqui eu fazendo aqui os meus placares, eu fiquei na dúvida entre algumas vitórias e derrotas, resolvi colocar ali as vitórias um pouco a mais, confiando no papel de um coordenador ofensivo que tem muita gente que está criticando desde o momento que foi contratado. E tem suas razões para isso. Mas a gente sabe que sob a batuta de Dan Campbell, a situação pode ser um pouquinho mais favorável à franquia. E não creio que um 9-8 ou 10-7 seja tão impossível para os Lions, mas também não duvido de um 11-6 ou um 12-5, por exemplo. Assim como para os Packers, um 12-5 para os Packers eu duvido um pouco mais, mas para o Bears eu não duvido tanto. Então acho que a briga vai estar principalmente entre Bears e Lions aqui no lado norte da NFC. No lado sul, Carolina Panthers, que venceu ano passado o título com campanha negativa de 8-9, para mim vai ficar aí com 9-8 nesse ano. Aí basicamente equilibrado, uma pequena melhora, mas nada mais além disso. O Buccaneers, que terminou 8-9, eu creio que terminou 8-9 também, e Todd Bowles, é mandado embora, talvez até mesmo antes do final da temporada. Mas aí são outros 500, fica para outro vídeo, porque não vamos falar sobre Hot Seat agora. Mas eu não consigo ver o Buccaneers, até consigo ver um 9-8, um 10-7, consigo sim. Afinal de contas, o ataque ainda é bom, mesmo sem Mike Evans. Porém, todavia, entretanto, a questão aí é Todd Bowles. Será que ele vai conseguir continuar levando esse time e tentar melhorar? Eu acho que não. Eu acho que repetir o recorde do ano passado é bem provável para Tampa Bay.
Atlanta Falcons, que terminou 8-9 também. Esse ano eu vejo um 5-12, muito por conta de quarterback, apesar de achar que, estando saudável, como é o que a gente está imaginando aqui, o Tua Tagovailoa, que eu acho que será o titular, consegue levar esse time a um pouco mais de vitórias. Obviamente que eu não sei jogando no frio, porque jogando lá no Mercedes-Benz Stadium, estádio fechado, ok. Mas e quando sair de lá? E ele vai enfrentar uma boa pauleira aí fria, como os Packers, vai enfrentar frio lá em Baltimore, vai enfrentar frio em Chicago, isso só para citar alguns, ok? Então, vai ser pauleira para Atlanta Falcons aí, eu acho que um 5-12 é exagerar um pouquinho, talvez seja um 7-10, 8-9 de novo, talvez não seja tão absurdo, até mesmo um 9-8, por que não? Mas por enquanto acho que o 5-12 está de bom tamanho. E o New Orleans Saints, para mim, vai encerrar com a mesma campanha do ano passado, 6-11. Apesar de eu achar que sim, existem grandes chances de eles darem uma boa evoluída pelas peças que trouxeram. O problema é, Tyler Shough é confiável para esse segundo ano, agora com mais tapes para ser estudado? O buraco às vezes é mais embaixo e tem sempre a regressão à média. Será que vamos ter isso com Tyler Shough? Eu acho que sim, e eu acho que 6-11 está de bom tamanho e uma campanha até considerada muito boa. Um 7-10 é viável? É, mas abaixo disso também é bem possível de acontecer com o time de New Orleans. E para terminar o vídeo, vamos para o lado oeste da NFC com o Seattle Seahawks, o campeão não só do Super Bowl, mas também da NFC de uma forma geral, né, que ele classificou em primeiro lugar para os playoffs, e campeão da divisão, obviamente, com 14-3 no ano passado, na temporada passada. Esse ano eu vejo aí um 12-5 para eles. Eu acho que eles vão sentir um bocado a falta do Kubiak, principalmente Sam Darnold. A defesa talvez não sinta tanto a saída de algumas peças, mas talvez não consiga encaixar um jogo tão redondo quanto foi no ano passado, até porque eles ficam um pouco mais visados, mesmo confiando que McDonald possa fazer uma defesa possante novamente. Mas dessa vez eu creio que um pouquinho menos dark side, um pouquinho mais light side talvez, será? Mas aí acho que 12-5 é suficiente para a franquia. E sabe aquela sensação de que a divisão vai mandar 3 de novo para os playoffs? Porque os Rams eu coloquei aqui com 15-2. Sim, 2 derrotas apenas para 49ers e Cardinals, as duas dentro da divisão. Podemos trocar o Cardinals por uma vitória do Seahawks? Óbvio que podemos. É muito mais provável até. Mas sabe quando fica aquela sensação de que o Seahawks vai ser varrido pelos Rams? Fica um pouco esse sentimento. E aí, para mim, os Rams terminam 15-2 e eles vão para a pós-temporada com a primeira posição na NFC garantida e descansa aí na semana de Wild Card. Vai perder pouquíssimo. Eles estão fazendo um all-in. Apesar de Ty Simpson ter sido pego ali na 13, né, na escolha 13 do draft, eu acho que o Matthew Stafford vai tentar seu último título com a franquia. E lá o San Francisco 49ers, que terminou 12-5 ano passado também, vai para essa temporada com 13-4. Tá? 4 derrotas para Rams, Broncos, Seahawks e Chiefs. Gostaria que com Chiefs não acontecesse, mas sabe aquele sentimento que o tabu vai permanecer? É difícil, tá certo, vai estar lá no final, mas é complicado. Ainda acho que os 49ers têm uma grande chance de não levar essa. Espero que eu esteja errado, espero queimar a língua, espero que fique 14-3 e não 13-4. Mas ficando nessa quantidade de vitórias e derrotas, é vaga garantida nos playoffs, 3 vagas na mesma divisão, na divisão oeste da NFC. E para finalizar a NFC Sul, Arizona Cardinals, que terminou 3-14 ano passado, esse ano para mim termina com 4-13. Também está de técnico novo, Mike LaFleur, é mente ofensiva, porém, todavia, entretanto, o time, que não é ruim como um todo, tem ótimos recebedores, inclusive tight end, um dos melhores tight ends da NFL, que é o McBride, mas quarterback é uma posição essencial. Será que eles vão continuar fazendo números apenas de garbage time, naquele tempozinho que sobra no final do jogo, que eles já estão perdendo de sacada e faz as pontuações? É essa a preocupação com os Cardinals, e eu acho que eles não conseguem esse ano. Não vai ser one and done, né? Apenas um ano é mandado embora por Mike LaFleur, mas ainda assim
eu acho que ele vai ter certas dificuldades, mas o ano que vem eu acho que melhora e melhora bastante. Porém, todavia, entretanto, não nessa temporada. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque essas são as previsões de vitórias e derrotas para todas as franquias da NFL nessa temporada 2026. Concordando ou discordando, deixa aqui nos comentários como você acha que vai ficar, ou como você acha que ficarão as classificações de cada uma das divisões da AFC e da NFC. Eu quero saber sua opinião. Então, se você de fato gostou, deixa aquele like, comente como pedi aqui e também se inscreva se ainda não é inscrito e chegou até aqui no vídeo. Vamos embora para mais touchdown, até a próxima, valeu!